Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para o concurso. Nós temos uma questão de raciocínio lógico da banca OACP 2016, que diz o seguinte: quando dizemos que não é verdade que Antônio é baixo e Joaquim é rico, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que... E aí, primeira coisa, o enunciado tem vários gatilhos que te levam, né, a ficar com uma certa dúvida ou incerteza do que você tem que fazer. Então, o primeiro ponto é fazer muita questão para que você possa ficar familiarizado com esse tipo de pergunta e da forma que eles perguntam. As 5 alternativas eu não vou ler. Na outra parte a gente vai fazer por eliminação dos distratores, né, que é aquelas questões que chamam, né, para vocês marcá-las, mas estão erradas devido a um erro comum. Então, nós vamos aqui seguindo a lógica, né, do conceito básico que envolve essa proposição e depois a gente tenta fazer por eliminação. Então vamos lá, turma. Primeira coisa, Antônio é baixo e Joaquim é rico. Isso é uma conjunção. Conjunção, uma proposição composta que é, né, digamos assim, determinada pelo conectivo. Então, quando você tem um conectivo E, né, essa união entre essas duas proposições dá uma ideia de conjunção, beleza? É chamada de conjunção e aos poucos vocês vão entender o porquê. Aqui, turma, eu separei para vocês o seguinte: o que está de roxo é a primeira proposição, o que está de verde é a segunda proposição, beleza? Então, nós temos Antônio é baixo, como sendo a primeira proposição, conectados ali pelo conectivo e nós temos Joaquim é rico como sendo a segunda proposição. Aí, para que nós possamos negar, de novo, igual eu fiz nos outros vídeos, primeira etapa, turma, negar a primeira proposição. Então, quando eu falo Antônio é baixo, a negação disso é Antônio não é baixo, beleza? Não quer dizer que Antônio é alto, tá, turma? Mas a negação, né, tem que ser algo contrário àquilo que foi afirmado e que dê margem para várias outras situações, beleza? Segundo passo, trocar do conectivo E pelo conectivo OU. Então, a gente vai trocar ali pelo OU. E o terceiro passo, negar a segunda proposição. Joaquim é rico. Para eu negar essa segunda proposição, eu escrevo Joaquim não é rico, beleza? E aí vocês podem observar nas alternativas que tem lá. Antônio não é baixo ou Joaquim não é rico, beleza? E para complementar mesmo a nossa explicação, quando fala que é logicamente equivalente, e é uma reclamação de vários alunos que falam assim, pô, estudei tabela verdade pra caramba, fiz um monte de coisa e não caiu nada. A tabela verdade, ela é a essência, né, de quase todo valor lógico. E nesse caso, né, se você tiver ali afiado com a questão da tabela verdade, até na parte do estudo mesmo dá para você validar essa afirmação, porque quando você fala de negação, negação vai ser uma proposição que tem um valor equivalente. Então, sempre que a gente fala de uma negação, e você for testar na tabela verdade, vai ter que dar, né, o mesmo valor lógico. E são duas proposições compostas com o mesmo valor lógico que a gente chama de equivalente. Porque, por exemplo, nós temos aqui Antônio é baixo, Joaquim é rico, beleza? E aí nós vamos simplesmente representar ali com a simbologia P, né, conjunção Q, beleza? E aí nós vamos negar essa situação. Utilizando a tabela verdade, isso ficaria mais ou menos assim, ó. Verdadeiro e falso. Deixa eu usar uma cor neutra, senão a gente vai ficar aqui fazendo, né, muitas coisas. Verdadeiro e verdadeiro, nós vamos testar quando for verdadeiro e falso, quando for falso e verdadeiro, e quando for falso e falso, beleza? Nenhuma conjunção, pessoal, ela só vai ser verdadeira quando ambas, né, as afirmações forem verdadeiras. E aí tem algumas referências que até indicam você tratar como uma promessa. Antônio é baixo e Joaquim é rico, né? E aí você considera que essa promessa só vai ser verdadeira quando, né, ambas acontecerem, que é um jeito legal de você criar um sentido aí. Então, na conjunção,
ela só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então, o restante é falso. E quando eu tenho uma negação, turma, é o contrário daquele valor lógico que nós achamos. Então, aqui era verdadeiro, vai ficar falso. Aqui era falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Então, grava, né? Porque esse foi o valor lógico que nós achamos. E, posteriormente, né, considerando a negação que nós encontramos, a gente, na teoria, teria que encontrar o mesmo valor lógico. Então, nós encontramos o seguinte: Antônio não é baixo ou Joaquim não é rico. E aí, se nós considerarmos a primeira proposição, ela é uma negação da proposição P, e a segunda é uma negação da proposição Q, e ali agora a gente tem uma disjunção, turma, da negação, porque agora a gente está usando o ou, né? Então é uma disjunção, negação da primeira e uma disjunção da primeira com a segunda, P, Q ali. Então a gente vai fazer uma outra tabela, ó, considerando aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, como é o padrão que a gente segue, e falso, beleza? Se eu nego, turma, a proposição P, é o contrário do que está aqui. Então, era verdadeiro e verdadeiro, vai ficar falso e falso, e aqui verdadeiro e verdadeiro, beleza? E a negação da proposição Q, contrário, verdadeiro. Aqui é falso, verdadeiro, aqui é verdadeiro, falso, e aqui é falso, verdadeiro, beleza? E aí a gente tem a conjunção. E na conjunção, ela fala o seguinte, que ela só vai ser falsa se ambas forem falsas. Porque se uma delas, né, quando a gente faz, por exemplo, igual eu falo a ideia da promessa, eu vou estudar ou vou comprar um carro. Se você estuda ou se você compra o carro, pelo menos uma das duas está ok. Se fizer as duas, está ótimo. Então essa promessa sua só não vai ser verdadeira quando você não fizer nenhuma das duas. Então essa disjunção só não é verdadeira nesse caso. Quando é falsa e verdadeira, ela vai ser verdadeira. Quando a primeira for falsa e a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ela vai ser verdadeira também. E quando ambas forem verdadeiras, ela vai ser verdadeira. E olha só o que acontece. Nós temos duas tabelas verdades com o mesmo valor lógico. Então a equivalência é isso. É quando você faz toda, né, a tabela e encontra o mesmo valor lógico. Só que isso, como eu costumo falar, é você utilizar uma bazuca para matar uma formiga. Mas num concurso público, se o recurso que você tem é esse, turma, vai lá, vai em frente, faça. Né? O importante é você conseguir acertar, lógico que com o tempo menor possível, mas se tiver essa carta na manga também, fica à disposição e até bom para vocês compreenderem por que ele fala que é logicamente equivalente, aí acaba te remetendo à matéria da equivalência e você por um instante até talvez pense que não seja uma simples negação. Utilizando, turma, a ideia agora de eliminar pelos distratores aqui, nós temos o seguinte: se você fez, né, a primeira ali parte correta e já sabe que deu uma negação, você já poderia eliminar essas duas que são condicionais, entende? Então ficaria um pouco até óbvio que não seria nenhuma dessas duas, que não seria nenhuma dessas duas. Posteriormente, você teria que Antônio não é baixo em duas afirmações, e na outra você tem que Antônio é baixo. Então essa que Antônio é baixo, você poderia cancelar, e sobraria ali Antônio não é baixo e Antônio não é baixo. Uma das duas estariam corretas. Aí você viria lá naquela ideia, né, do conectivo. Porque aqui está usando, turma, se você tiver lembrado, lógico, né, está usando o conectivo ou e um conectivo E. Beleza? Aí, deixa eu até mudar aqui. Quando a gente tem uma negação, lembra que troca o conectivo E, beleza? Pelo conectivo OU. Então você já saberia que a alternativa D seria a alternativa correta, por eliminação, sabendo o básico do básico do básico. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.